Sempre ouvimos falar em proteínas, mas será que nós sabemos o que elas são? Esse vídeo tem o propósito de mostrar um pouco como elas são formadas, onde elas estão e de mostrar algumas funções biológicas delas. Primeiramente, precisamos entender a base da formação das proteínas, que são os nucleotídeos presentes no DNA, servindo como código-fonte para a produção de variados tipos de proteína. Os nucleotídeos são formados por 3 subunidades: o grupo fosfato, a pentose e a base nitrogenada. As bases nitrogenadas são divididas em púricas ou pirimídicas. As bases púricas são adenina e guanina, e as pirimídicas, timina, citosina e uracila. A timina apenas presente no DNA e a uracila no RNA. O DNA direciona a síntese de RNAs específicos e moléculas de proteínas. A sequência de um nucleotídeo de um gene determina a sequência de aminoácidos de uma proteína. Já o RNA retém toda a informação da sequência de DNA da qual foi copiado, assim como as propriedades de pareamento de bases de DNA. Na transcrição, as moléculas de RNA são sintetizadas. Nesse processo, uma das fitas de DNA serve como um molde no qual a capacidade de pareamento de novos nucleotídeos são testados. Neste processo, existem 3 tipos de RNAs principais atuantes: o RNA mensageiro, o RNA transportador e o RNA ribossômico, que irá formar os ribossomos. Os códons de uma molécula de RNA mensageiro não reconhecem diretamente os aminoácidos que eles codificam. A tradução do RNA mensageiro em proteínas depende de moléculas adaptadoras que reconhecem tanto os aminoácidos como um grupo de nucleotídeos. A tradução do RNA mensageiro em proteínas depende de moléculas adaptadoras que reconhecem tanto o aminoácido como um grupo de nucleotídeos. São estes A tradução do RNA mensageiro em proteínas depende de moléculas adaptadoras que reconhecem tanto aminoácido como um grupo de nucleotídeos, o RNA transportador. Os RNAs ribossômicos mais proteínas formam um ribossomo. Este é uma máquina de sintetizar proteínas, no qual as moléculas de RNA transportador se posicionam para ler a mensagem genética codificada em uma molécula de RNA mensageiro. Primeiro, encontra o sítio específico de iniciação no RNA mensageiro, que estabelece a forma de leitura e determina a extremidade aminoterminal da proteína. À medida que o ribossomo se move na molécula de RNA mensageiro, ele traduz a sequência de nucleotídeos em uma sequência de aminoácidos, um códon de cada vez, utilizando moléculas de RNA transportador para adicionar aminoácidos às extremidades de crescimento da cadeia polipeptídica. No final desse processo, as proteínas já estão se formando. Mas o que são as proteínas? As proteínas são cadeias de aminoácidos ligados uns aos outros por uma sequência de ligação peptídica. Cada proteína tem uma sequência exclusiva de aminoácidos. São as macromoléculas mais abundantes e importantes nas células, isso devido ao fato de que são fundamentais sobre todos os aspectos da estrutura e função celular. Pertence à classe dos peptídeos pelo fato das ligações entre os aminoácidos. Esta ligação é a união do grupo amino de um aminoácido com o grupo carboxila de outro através da formação de uma amida. Então, gente, a maior parte das proteínas enovelam-se em estruturas tridimensionais distintas. A forma para a qual uma proteína se enovela naturalmente é denominada conformação nativa. Embora haja muitas proteínas capazes de se enovelar sem assistência, meramente através das propriedades químicas dos seus aminoácidos, há outras que necessitam do auxílio de chaperonas moleculares, de modo a se poderem enovelar para a sua conformação nativa. As proteínas podem ter 4 tipos de estruturas, dependendo do tipo de aminoácido, do tamanho da cadeia e da configuração espacial da cadeia polipeptídica: estrutura primária, secundária, terciária e quaternária. As proteínas não são moléculas completamente rígidas. Para além destes níveis estruturais, as proteínas podem alternar
entre várias estruturas enquanto desempenham as suas. No contexto dessas alterações funcionais, estas estruturas terciárias ou quaternárias são muitas vezes denominadas conformações, e as transições entre cada uma delas são denominadas alterações conformacionais. Essas alterações são frequentemente induzidas pela ligação de uma molécula substrato ao sítio ativo de uma enzima, a região física da proteína que participa na catálise química. As proteínas podem ser divididas informalmente em 3 classes principais, de acordo com as estruturas terciárias mais comuns: proteínas globulares, proteínas fibrilares e proteínas membranares. Praticamente todas as proteínas globulares são solúveis e grande parte são enzimas. As proteínas fibrilares são muitas vezes estruturais, como é o caso do colágeno, o principal componente do tecido conjuntivo, ou a queratina, a proteína constituinte do cabelo e das unhas. As proteínas membranares atuam muitas vezes como receptores ou proporcionam canais para que as moléculas possam atravessar a membrana celular. A estrutura primária é dada pela sequência de aminoácidos ao longo da cadeia peptídica. É o nível estrutural mais simples e mais importante, pois dele deriva todo o arranjo espacial da molécula. É específica para cada proteína, sendo geralmente determinada geneticamente. A estrutura primária da proteína resulta em uma longa cadeia de aminoácidos com uma extremidade aminoterminal e uma extremidade carboxiterminal. A estrutura secundária é dada pelo arranjo espacial de aminoácidos próximos entre si na sequência primária da proteína. Ocorre graças às possibilidades de rotação das ligações entre os carbonos alfa dos aminoácidos e os seus grupos amino e carboxilo. O arranjo secundário de uma cadeia polipeptídica pode ocorrer de forma regular. Isso acontece quando os ângulos das ligações entre carbônios alfa e seus ligantes são iguais e se repetem ao longo de um segmento da molécula. A cadeia polipeptídica pode interagir consigo mesma de 2 modos principais: pela formação das alfa-hélice e das folhas beta. Além destas, existem estruturas que não são nem hélice nem folhas, chamadas laços. Alfa-hélice presente na estrutura secundária dos níveis de organização das proteínas. São estruturas cilíndricas estabilizadas por ponte de hidrogênio entre aminoácidos. As cadeias laterais dos aminoácidos encontram-se viradas para fora. Existem várias formas de como as hélices alfa podem organizar-se. Na alfa-hélice, a espinha dorsal polipeptídica é torcida em uma hélice virada à direita. A folha beta, padrão estrutural encontrado em várias proteínas, nas quais regiões vizinhas da cadeia polipeptídica associa-se por meio de ligações de hidrogênio, resultando em uma estrutura achatada e rígida. Esta é mais uma estrutura estável na qual os grupos polares da cadeia polipeptídica associam-se por meio de ligações de hidrogênio um ao outro. Laços são secções da sequência que se ligam aos outros 2 tipos da estrutura secundária, em contraste com hélices e folhas, que formam o núcleo da proteína. Laços não são estruturas regulares e ficam fora da proteína dobrada. As estruturas terciárias resultam do enrolamento da hélice ou da folha preguiada, sendo estabilizada por pontes de hidrogênio e ligações de disulfeto. Essa estrutura confere atividade biológica às proteicas. Ela descreve a conformação da proteína inteira. Enquanto a estrutura secundária é determinada pelo relacionamento estrutural de curta distância, a terciária é caracterizada pelas interações de longa distância entre aminoácidos, denominadas interações hidrofóbicas, pelas interações eletrostáticas, pontes de hidrogênio e disulfeto. Todas têm sequências de aminoácidos diferentes, refletindo estruturas e funções diferentes. Efetua interações locais entre os aminoácidos que ficam próximos uns dos outros. Em relação à estrutura quaternária, algumas proteínas podem ter 2 ou mais cadeias polipeptídicas. Essa transformação
das proteínas em estruturas tridimensionais é a estrutura quaternária, que é guiada e estabiliza pela mesma interação da terciária. A junção de cadeias polipeptídicas pode produzir diferentes funções para os compostos. You really got me going. You got me so I don't know what I'm doing. Yeah, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. Yeah, you really got me now. You got me so I don't know what I'm doing. Oh yeah, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. You really got me. You really got me. You really got me. Chegou agora? À vontade aí. Chega aí. Vamos lá. O processo de transaminação é o processo onde a troca do grupo amina, onde há a troca do grupo amina. Nesse caso aqui, o aminoácido ele vai ceder o grupo amina para o alfa-cetoglutarato e o alfa-cetoglutarato vai ceder a dupla O para o aminoácido. Quando acontece isso, o aminoácido ele passa a ser o alfa-cetoácido e o alfa-cetoglutarato passa a ser o glutamato. Tá? Processo de transaminação. Outro processo de transaminação, esse glutamato já pronto, ele vai ceder o NH3 para o oxalacetato. O oxalacetato, por sua vez, vai ceder a dupla O para o glutamato. De onde é que veio esse oxalacetato? Veio lá do ciclo do ácido cítrico. Tá? A união do glutamato com esse oxalacetato, né, o processo de transaminação, vai fazer o quê? Vai gerar o aspartato. O aspartato vai entrar aqui no ciclo da ureia. Outro processo é a desaminação. Qual é a diferença entre desaminação e transaminação? É que na transaminação, há a troca do grupo amina de uma molécula com a outra. E na desaminação, simplesmente vai acontecer a liberação da amônia, para que seja transformada em ureia lá no ciclo da ureia e seja liberada junto com a urina. O que é a desaminação? O glutamato, ele vai receber do NADB+, mais H2O, ele vai receber a dupla O, ele vai receber aqui. E vai liberar o NH3. Para quê? Para junto com esse H, ele liberar o NH4, que é amônio. Para onde esse amônio vai? Esse amônio vai ser convertido em ureia e vai ser liberado junto com a urina. Pessoal, eu sei que é difícil, mas não precisa se matar aí não, viu, campeão? Agora falando do ciclo da ureia. O ciclo da ureia se inicia na junção das moléculas de CO2 e de NH3 que provém da transaminação. Para formar o carbonil fosfato, a gente vai ter a entrada de dois ATPs, que vai formar 2 ATP mais um fosfato. Na próxima reação, a gente vai formar uma molécula de citrulina. Para que isso aconteça, a gente vai aderir à urina junto à molécula de carbonil com fosfato e vai ocorrer a liberação de fosfato. Aí se forma a molécula de citrulina. A molécula de citrulina que estava dentro da mitocôndria vai sair e vai para o citosol. No citosol é adicionado a molécula de aspartato citrulina para formar a arginsulcinato. Nesse processo, nessa reação, vai ser gasto ATP e esse ATP vai, como a ligação é muito forte, esse ATP vai ter que ser reduzido 2 vezes. Vai perder 2 grupos de fosfato e vai se tornar um ANP. Tudo bem. Essa arginsulcinato vai formar a arginina. Para isso acontecer,
Você já parou para pensar no tanto de funções que as proteínas desempenham no organismo dos seres vivos? Como assim? Por exemplo, elas desempenham funções estruturais. Uma das proteínas envolvidas nessa função é a queratina, pois ela forma uma camada que envolve as células da epiderme, de modo a evitar perdas desnecessárias de água, e também protege o organismo de agressões externas, como a chuva, vento e radiações solares. Então a nossa pele é recoberta por queratina? Sim, mas ela não está somente nas células da epiderme, mas também podem ser encontradas no cabelo e nas unhas. Beleza, deixa eu ver se eu entendi. O cabelo e a unha, tudo tem queratina. Então o chifre dos bois e as garras dos felinos são estruturas queratinizadas também? Sim. Como você deve imaginar, as proteínas não exercem somente funções estruturais, mas também exercem função hormonal, de defesa, nutritiva, enzimática, coagulação sanguínea e de transporte. No caso das proteínas que exercem função hormonal, um bom exemplo é a insulina. A insulina é como uma chave que abre as fechaduras das células do corpo, para que a glicose entre e seja usada para gerar energia, ou seja, o hormônio ajuda a glicose a entrar nas células do corpo. Já que a insulina é o hormônio liberado pelo pâncreas e é responsável para dar o sinal para que as células absorvam a glicose, então a diabetes é causada porque o pâncreas não libera insulina suficiente para suprir a demanda de glicose presente na corrente sanguínea, certo? Exatamente. Por isso, os pacientes que são diagnosticados com diabetes injetam insulina para promover a redução da glicemia, ao permitir que o açúcar que está presente no sangue possa penetrar dentro das células, para ser utilizado como fonte de energia. Eu li que existem diversas proteínas que desempenham funções de defesa, como no caso dos anticorpos que atuam na defesa do corpo contra os organismos invasores. Isso mesmo. Vamos supor que você seja picado agora por um borrachudo. Os seus anticorpos produzidos combaterão somente os efeitos causados pelo borrachudo, não servindo para picadas de nenhum outro inseto. Os anticorpos agem aderindo à superfície do corpo estranho. Isto impede a multiplicação dos organismos e inibe a ação das toxinas. Que bacana! É muito bom saber que nosso organismo tem células que se especializaram para produzir defesa contra os corpos estranhos. Ser um pluricelular tem suas vantagens. Também estão presentes no plasma sanguíneo, transportando íons ou moléculas específicas de um órgão para outro. Então, a hemoglobina presente nos glóbulos vermelhos transporta oxigênio para os tecidos. O LDL e o HDL também são proteínas transportadoras. Isso é muito legal. Eu sabia que as proteínas eram bem importantes para a nossa saúde, mas não sabia quais eram suas funções, nem onde encontrar, e nem por que elas são tão famosas. Agora eu sei que elas participam da estrutura dos tecidos, transportam substâncias, defendem os organismos, catalisam reações e são fonte de aminoácidos e etc. É bem bacana mesmo, mas lembrando que nós comentamos apenas algumas delas e bem superficialmente. Por isso é bem importante aprofundarmos mais esse assunto quando pudermos.